Um novo tempo para você. Obrigado pelo convite, é uma oportunidade e obrigado pela confiança dos anciãos, é uma responsabilidade também, que Deus nos abençoe. Hoje, em toda a América do Sul, nós comemoramos o Dia dos Aventureiros. Sabe, irmãos, é bom a gente explicar que esse negócio de aventureiro é diferente do que parece que é, né? Porque a linguagem nossa, a gente percebe que ela tem que ser meio que mudada. Por quê? Imagine que uma visita veio aqui, uma pessoa foi convidada, e ele não conhece o adventês, que é a língua que nós falamos. E de repente, quem é a diretora ou diretor de escola sabatina aqui? Está por aqui? Lá em cima. Imagine que, é Márcio? Imagine que o Márcio pega o microfone e fala assim: irmãos, hoje eu queria fazer se você ainda não tem a sua lição da escola sabatina, certo? Vocês, e não compraram, enfim, vocês falem comigo ao final do culto, porque eu vou aos céus e vou comprar. Então, o que a visita vai pensar? Nossa, tem um camarada aqui, que o cara, ele vai ao céu. Então, a gente precisa tomar muito cuidado com aquilo que a gente fala. E ainda mais quando a gente está também pela internet para o mundo, né? Porque qualquer pessoa pode acessar. Então, céus, com S, é serviço educacional, lar e saúde. E aventureiro não é o que você está pensando também. Aventureiro não é esse negócio de, né? É igual mordomia. Mordomia é uma linguagem que... Agora o departamento de mordomia. Como uma igreja tem um departamento de mordomia? Que é uma coisa, ainda mais no tempo de política, assim, então, né? Então nós precisamos, se queremos falar, podemos, mas temos que explicar o que aquilo representa. Então, aventureiros são esses meninos de 6 a 9 anos que estão recebendo uma orientação aqui na nossa igreja, né? Normalmente as reuniões de forma prática, acontece a partir do domingo, né, pela manhã. Ontem eu estava lá na igreja onde congregamos, e tocou o meu celular, e uma pessoa disse: olha, os aventureiros estão aqui, precisam ter uma atividade aqui e tal. Eles estavam ensaiando, e a essa hora eles já devem ter cantado, um coralzinho de sinos, coisa lindinha, né? Eles estavam lá, e eu fui lá, eu moro bem pertinho da igreja, tenho a chave da igreja, sou ancião de lá, aí fui lá, para abrir para que eles ensaiassem, né? Então tem diversas atividades, e quando chega aos 10 anos, aí eles vão para os desbravadores, que é uma outra palavra meio estranha também, mas é um grupo também que a minha filha hoje não pôde vir aqui, porque ela está com a fanfarra do grupo Luzeiros do Vale, numa cidade aí perto de Campos do Jordão, e está lá também, né? A minha esposa também não pôde vir. Eu normalmente não viajo muito, eu viajo uma vez por mês, então eu escolhi esse mês para estar com vocês aqui, para que eu possa ficar na minha igreja, para dar atenção na minha classe de discipulado, que é uma classe que temos lá, na igreja do Jardim América. E minha esposa cuida do coral também, então ela hoje tinha que puxar a orelha de um grupo lá, porque se eles não veem ela, pensam que não vai ter ensaio, e precisa ensaiar, porque a semana que vem a gente vai cantar. Pois bem, um novo tempo para você. Na realidade, irmãos, eu tenho uma novidade, quero contar rapidinho. Esta semana nós recebemos lá na Novo Tempo o pessoal da NET. E, amém, e a partir eu acho que a partir de primeiro, talvez entre antes, porque a gente tem que comprar uns equipamentos, acho que são 10 transmissores que a gente tem que comprar. Mas a partir de julho, talvez do final de julho, máximo começo de agosto, NET vai ter o canal Novo Tempo. Que bom. Amém, graças a Deus, né? Só que quando nós falamos em NET, nós estamos falando, quando nós falamos em Novo Tempo, estamos falando do sistema adventista de comunicação, que é TV, rádio, a gravadora e também evangelismo através da web, através da internet. Tudo começou com este homem, Roberto Rabelo.
ele, em plena guerra, 1943, né, ele falava com aquela voz bonita, né? Esta é a voz da profecia, uma mensagem de fé e esperança que anuncia a breve volta do Senhor Jesus. Irmãos, 1943, nós estamos em 2014, e que hino que nós acabamos de cantar? Breve Jesus voltará. E você sabe quando foi que esse hino foi feito? 1872. Logo depois da decepção, e estamos cantando Breve Jesus voltará. Quando o Arautos do Rei foi fazer a programação de 50 anos aqui no Ibirapuera, eu estava ajudando o pastor Ivan a fazer a mensagem, e aí eu falei assim: pastor, tem uma frase aqui que eu acho que o senhor deve colocar aí. E aí ele falou: qual? Aí eu falei: ninguém espera mais a volta de Jesus do que uma vida. E isso é uma grande realidade. Ninguém espera mais a volta de Jesus do que uma vida. Alguns vivem muito, 90 anos, mas ele vai viver a vida dele e ele vai esperar. Quem viveu como Noé, 930, como Adão, né? 950 Noé, 930 Adão, 969 Matusalém, mas eles viveram o quê? Uma vida, e a vida passa muito velozmente. A coisa que eu mais queria era ter carteira de habilitação, chegar aos 18 anos. Irmãos, depois dos 18 anos, o tempo passou tão rápido, eu já estou com 52. É isso mesmo, 52 fazer 53. Está vendo? Como o tempo passa muito rápido. Pois bem, e a voz da profecia completou 70 anos, sempre anunciando que breve Jesus voltará. Esse programa, irmãos, hoje, ele é veiculado pela TV, pela Rádio Novo Tempo. São 2 programas diários, aliás 3, tem um na madrugada também, às 10 da manhã, às 5 da tarde e também na madrugada. São programas curtos, porque a vida hoje é muito agitada. No tempo do pastor Roberto Rabelo eram programas de até 1 hora de duração, hoje são programas de 12 minutos. Né? Mas, conforme vocês podem ver, eu apresentei aqui, a gente tem um CDzinho, e agora nós vamos lançar um outro com 200 programas. De tal maneira, e a gente envia para qualquer lugar do Brasil, e a pessoa pode veicular isso aí. Eu tenho um irmãozinho, nós o recebemos há uns 15 dias atrás, ele foi lá na Novo Tempo, e eu estava conversando com ele, com o dinheiro da aposentadoria dele. Ele mesmo paga o horário numa rádio. E ele põe a voz da profecia lá, para tocar. Isso lá na Bahia, no interior, no sertão da Bahia. Pessoas que querem o quê? Que Jesus volte logo, estão pregando o Evangelho. Pois bem, Arautos do Rei faz parte, né, da voz da profecia, continua até hoje, surgiu em 62, né, e está até hoje firme. Hoje, quando nós falamos em rádio, um breve relatório, nós temos 122 emissoras de rádio em língua hispana para toda a América do Sul, e temos no Brasil 18 rádios. Já tivemos 22, agora 22 emissoras. Agora a divisão determinou que nenhuma rádio mais será vendida, pelo contrário, querem comprar. Isso sem contar as rádios comunitárias que temos por aí. Eu queria rapidamente dizer para vocês que agora você pode ter a rádio aqui em São Paulo, em qualquer lugar do mundo. É só você baixar o quê? O aplicativo para o seu celular, e você vai poder ter a rádio também, Novo Tempo. Mas, deixa eu correr aqui, agora sim, eu vou pedir para o meu amiguinho ali, o Paulo. Paulo, coloca aquele videozinho institucional, são 4 minutinhos, para que você possa ver todo o complexo ali da Novo Tempo. Quem está nos visitando vai ter a oportunidade de conhecer, e a gente vai poder compartilhar com vocês as bênçãos de que a palavra de Deus está sendo pregada. Ele não abriu? Se não abriu, não tem problema, nós seguimos. Abra sua Bíblia.
Mateus capítulo 24. Verso 34. Posso ler? Em verdade, quem está dizendo? Em verdade vos digo que não passará esta geração sem que tudo isto aconteça. Em verdade vos digo que não passará esta geração sem que tudo isto aconteça. Passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. Feche os seus olhos. Ó Pai de amor, abrimos a sua palavra e queremos agora ouvir a sua voz. Que o teu Santo Espírito fale ao nosso coração, em nome de Jesus. Amém. Meus amados, você já parou para pensar nessas palavras de Cristo? Qual é o contexto? Porque quando a gente lê, dá a impressão que alguma coisa está errada. Alguma coisa está fora do padrão, assim, parece que meio perdido. E isso não é realidade, não é verdade. Por quê? Porque o texto diz, em verdade vos digo que não passará esta geração sem que tudo isto aconteça. E quando a gente olha, a gente fica analisando, espera aí, Cristo estava falando para um grupo de pessoas e diz assim, olha, não vai passar esta geração sem que tudo isto aconteça. Cristo estava no ano 31, é o sermão profético, e já se passaram tantos e tantos anos. Mas vamos entender a razão e o porquê. Volte no comecinho do texto, do capítulo 24. Tendo Jesus saído do templo, ia retirando, quando se aproximaram dele, os seus discípulos, para lhe mostrar as construções do templo. Ele, porém, lhes disse, não vedes tudo isso? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. O templo, razão de orgulho daquele povo, e agora, Jesus diz, olha, aqui não vai ficar pedra sobre pedra. Imaginou eu chegar aqui e falar, irmãos, que belo templo vocês edificaram, né? Mas aqui não vai ficar pedra sobre pedra. Né? E eles ficaram preocupados. Porque Cristo falou que aquilo seria destruído, mas não falou que seria construído. Não falou o que viria, dá impressão. E os discípulos, no verso 3, diz que no Monte das Oliveiras, quando Jesus se assentou, eles chegaram para ele e perguntaram, dize-nos, quando sucederão estas coisas? Que coisas? A destruição do templo. Só que eles não pararam aí, eles achavam que a destruição do templo seria também o quê? Agora, e que sinal haverá da tua vinda e da consumação do século? Hoje nós sabemos que esses três eventos não são num período muito curto. Porque a destruição do templo aconteceu quando? 40 anos depois. Aqui nós já deduzimos que uma geração é algo em torno de 40 anos. Porque Jesus falou, não vai terminar essa geração sem que isto aconteça. O quê? A destruição do templo num primeiro momento. Agora, e da sua vinda? Eu fico pensando,
se Cristo tivesse chegado para os discípulos, Pedro, Tiago, João, e dissesse assim: olha, fica tranquilo, porque eu vou voltar. Eu vou, mas eu volto. Quando? Eles perguntaram. Depois de 2014. Eles seriam motivados a pregar o Evangelho? O que você acha? Não. Iam se acomodar. Irmãos, uma das razões melhores e mais claras e nítidas para Jesus não revelar o seu dia e a hora, isso está no verso 36, é porque nós nos acomodamos. Recentemente foi aí a declaração de imposto de renda, né? Você viu a quantidade de pessoas que deixa para o último dia, para a última hora? E nós nos esqueceríamos de que nós somos o quê? Mortais. E o inimigo certamente o quê? Seria vitorioso sobre mim e sobre você. Por essa razão, pela sua infinita sabedoria, 3 datas o Senhor não revela: o dia da nossa morte, o dia do fechamento da porta da graça e o dia da sua vinda, do retorno de Cristo. Por quê? Porque nós precisamos ter sempre em mente a iminência da vinda de Cristo. Porque se eu, por exemplo, Luciano do Vale, ele estava querendo o quê? Qual era o plano dele até ele morrer? Vou assistir a Copa, no Brasil. E o que aconteceu? Já está morto e enterrado, e apodrecendo. Irmãos, nós não sabemos o que vai acontecer conosco. No livro de Tiago, capítulo 4, é dito isso: você não diga, eu vou para tal lugar, lá eu vou construir, lá eu vou edificar, lá eu vou plantar, colher. Por quê? Porque isso não é sábio. Você não sabe o que vai acontecer. No lugar disso, você deveria dizer: se Deus quiser, se Deus permitir, faremos isso ou aquilo. Tiago 4, né? Ali, 16, 17. Veja que coisa interessante. Agora Cristo diz: não passará esta geração sem que tudo isso tenha acontecido. Na realidade, deixa eu ver aqui. Ele mostrou ali, deixa eu ver se eu errei, né? Vamos lá. Tiago. É isso aqui. 14. 13, 14, diz assim. Aí coloca aí o 13. E agora, vós que dizeis, hoje ou amanhã iremos a tal cidade, lá passaremos um ano, negociaremos e ganharemos. O 14. No entanto, não sabeis o que sucederá amanhã. O que é a vossa vida? Um vapor que aparece por um pouco, logo desvanece. Continua. Em lugar disso, devias dizer: se o Senhor quiser, viveremos ou faremos isto ou aquilo. Obrigada. Então, veja. Cristo Jesus disse: olha, esta geração. Mas ele estava se referindo ao quê? Aquela geração, ele estava se referindo à destruição do templo. E isso cumpriu, irmãos, e de uma maneira fantástica. Estava lendo ainda esta semana. Quando Tito cercou Jerusalém, Jesus havia dado uma ordem, essa ordem aparece, é o mesmo contexto, mas aparece em Lucas 21, ele diz: ó, quando vocês virem Jerusalém cercado, este é o sinal. Céstio chegou, cercou Jerusalém, o povo chegou, falou: opa, e agora? Subitamente, sem ninguém esperar, ele pega o seu exército e vai embora. E o povo ainda vai atrás, ainda briga e passa algum tempo, Tito volta. Mas a Bíblia diz que aqueles que entenderam o sinal saíram, e nenhum cristão sincero pereceu. E Cristo ainda havia dito: orai, 24, 20, para que a vossa fuga não aconteça nem no inverno, nem no sábado. Não foi no inverno, irmãos, e não foi num sábado. E o povo pôde ir embora. Porém, por que eu estou falando isso? O que isso tem a ver com aventureiros?
Irmãos, Cristo Jesus depois, no capítulo 24, ele vai narrar uma série de eventos. Nós até cantamos aqui. Guerras, rumores de guerras, não é isso? Mas havia alguma coisa que me chama a atenção, e por isso eu quero parabenizar vocês que trabalham com os aventureiros. Porque, irmãos, eu tenho certeza absoluta, dos que aqui estão, há um grupo que vai ver Jesus voltar. Eu vou ver, todos veremos, porém, em vida, eu não posso garantir. Porque eu não sei quando Jesus voltará, eu sei que ele virá. Mas eu sei de uma coisa, eu, no ano 2000, eu imaginava que talvez eu já estaria no céu. 2001, irmãos, eu perdi meu pai. Quando aconteceu aquele negócio lá com as torres gêmeas, o que vocês acham que eu senti? É agora. Mas já passaram quanto tempo? 13 anos. Entendeu? Então, nós temos essa tendência, quando, e a gente começa a ficar preocupada. Mas, irmãos, quem vai ver Jesus voltar de fato, em vida, são os nossos filhos e os nossos netos. Esse sim. E a questão é, como é que você está preparando o seu filho e seu neto para viver os momentos finais da história deste mundo? Você está aproveitando aquilo que a igreja oferece? Como, por exemplo, aventureiros? Ou será que você está sendo vencido aí por um certo comodismo? Irmãos, aproveite, porque é uma batalha muito grande para dominar a mente de seu filho. Eu queria que Jesus voltasse antes da minha filha se casar. Paulo, coloca aí, deixa eu mostrar minha filha para eles. Irmãos, eu queria muito. Pode colocar aquela foto da minha mãe, depois na sequência. Do lado aí. E você acredita que apareceu um sujeito lá na minha casa para pedir a mão da minha filha? Ela não tem 15 anos ainda. Aí eu falei, tem alguma coisa errada. Tem alguma coisa errada. Aí está minha mãe. Eu vou para frente. Pronto. Aí, em 2 anos, o corpo dela mudou de uma tal maneira que ela virou uma moça. E ela era uma menina que, eu ainda pus uma foto antiga e tal. Se a gente pudesse esperar, mas não teve como, irmãos. Quando ela tinha 9 para 10 anos, eu fui buscá-la no colégio adventista e a professora chegou e falou assim, a Bárbara mostrou as flores que ela ganhou? Eu falei, ganhou flor? Não, ela não chegou com flor em casa, não. Falou, não, é porque o Mateus deu umas flores para ela. Eu falei, mas... Aí fui conversar com ela, né? Irmãos, 9 anos. Falei, Bárbara, você ganhou flores na escola? Aí ela chegou e falou, pai, o Mateus, um menino lá, me deu flores. Aí eu falei, mas cadê as flores? Aí eu falei, obrigado, eu vou dar para minha mãe. Aí o que ele fez? Pegou as flores de volta. Aí eu falei, é isso aí, filha. Beleza. Só que agora, o fato de ter aparecido um rapaz lá na minha casa, ficou mais sério, né? Aí eu tive que argumentar, né? Eu cheguei e falei, olha, primeiro eu fiquei feliz porque ela gosta de menino. Glória a Deus. Eu fiquei muito feliz. Muito feliz. Mas depois eu cheguei e falei assim, olha, vamos conversar. Vocês estão pensando em casar quando? Porque casar dá um susto no rapaz, né? É claro, casar, porque não se namora para passar tempo. E aí fui dialogando. Em resumo, ele deu uma afastada. Entendeu? Claro.
Eu cheguei e falei, olha, a idade dela não é e tal. E eu falei, li a Bíblia, né? Abri a Bíblia, fui embasado na Bíblia. A Bíblia diz, portanto, deixará o homem, seu pai, sua mãe. Eu falei, você está em condições já de deixar a sua casa? Aí ele, não, eu falei, então, e tem que usar a Bíblia, irmãos, tem que apelar, né? Eu cheguei e falei, pô, tá, não. Aí eu falei, então, quando você tiver em condições de, assim, né, espera mais um pouco, vocês são muito jovens, podem namorar, podem conversar, podem, né, tal, mas, porque, irmãos, é isso que está sendo passado na televisão e em tudo que é lugar. E de alguma maneira, eu e a minha esposa, nós ficamos lá, mas onde nós falhamos aqui? Porque, mas irmãos, é isso, é natural, é isso. Aí eu cheguei e falei, olha, piano, que mais? Inglês, enchi a cabeça dela com outras coisas, né? Porque, e está lá. Agora nos desbravadores, agora, um segredo da minha mãezinha querida que eu pus aqui, olha. Essa é minha mãe e ali estou eu, meu irmão Moisés, minha irmã Zeni, meu irmão Lincoln. Irmãos, a minha mãe é semi-analfabeta, mas graças a Deus os 4 filhos na igreja. E sabe qual o segredo que eu queria compartilhar com vocês aqui? A atividade na igreja. A atividade. E outra, irmãos, eu não lembro de, na hora do almoço em casa, quando a gente às vezes ia falar qualquer coisa, você viu o pregador de hoje e tal, não sei o quê, falando da... Meu pai, não fale do ungido do Senhor. Porque se você meter o pau na igreja ou no pregador, você está meio que alimentando. O dia que seu filho fala, não vou nessa igreja mais. Vou lá fazer o quê? Se meu pai não gosta, entendeu? Então, nunca vi meus pais criticarem a igreja, pelo contrário. E sempre se envolvendo com as coisas da igreja. Sempre. Eu sou daquele tempo que tinha culto de domingo, de quarta, né? E a gente ia à igreja. Por isso eu aprendi a gostar de igreja. Aprendi a gostar de igreja. E não me sinto bem quando fico em casa. Há uns dias atrás, minha esposa não estava bem. Ela precisou, na sexta-feira, ir para o hospital. E ela estava fazendo tratamento natural e teve uma complicação, não pelo tratamento em si, mas pela enfermidade, uma reação que deu. E em função disso, ela não pôde ir à igreja. E eu fiquei com ela em casa, mas eu fiquei, sabe, acompanhei pela internet o sermão da nossa igreja também. Mas como é cruel a gente ficar em casa. Agora, qual o melhor dia para a gente vir à igreja para fazer trabalho missionário? É domingo, irmãos. A Novo Tempo tem mostrado isso, que o melhor dia para receber visitas na igreja é o dia de domingo, é o dia que eles vêm. E eles vêm para saber se a gente é igual aparece na tela. E eles aparecem lá na nossa igreja. Então, irmãos, venha à igreja, traga seus filhos. Incentive, quero parabenizar a igreja aqui pelo grupo aqui de louvor, né? Isso é muito bom, tocar instrumentos, atividades, desbravadores, aventureiros, tudo envolva seus filhos, desperte neles esse desejo, essa vontade de trabalhar. A minha família cresceu. Há 6 meses atrás nós recebemos, esse é o nosso filho, ali está a minha norinha, ele trabalha no Cevisa e ela trabalha no escritório da União. Também é uma coisa que nós despertamos em nossos filhos, o desejo de servir a Deus. O desejo de servir a Deus. Tem um deles que, esse do canto, de gravata de bolinha e camisa vermelha, é um que nós agregamos à nossa família, é o Dino. Na realidade, a mãe da minha esposa o adotou quando ele tinha 12 dias. Com a morte da minha sogra, ele veio morar conosco também. E esse é o Telzinho.
O Telzinho dá um pouquinho mais de trabalho. Eu já queria o inverso, queria que alguma moça da igreja me ajudasse a trazê-lo para a igreja. Se alguém estiver disposto a fazer esse trabalho missionário, ele é um menino bom, trabalhador, né? Mas ele está meio naquela assim, tal, a gente ora muito por ele, mas baseado naquilo que está escrito na palavra de Deus, Provérbios 22:6, instrui o menino no caminho em que deve andar, e quando for grande, ele não vai se desviar, ele vai voltar. Cremos nisso, estamos aguardando, né? Então, meus amados, não há dúvida, a palavra de Deus nos dá esta certeza. Filhos são bênçãos que o Senhor nos dá. Quero dizer a vocês que aprendi na prática, em casa, com os meus pais, e pratiquei na minha vida. Ter um filho só, irmãos, dá muito mais trabalho do que ter dois. Porque uma das coisas que um filho sozinho desenvolve muito fácil na vida dele, é essa questão do egoísmo, de querer ser o reizinho ali. O único filho, dependendo da situação e do seu histórico, vai ser o único neto. Então, providencie um irmãozinho, uma irmãzinha, e você vai ver que vai ser muito mais fácil. A palavra de Deus diz que um dia, está ali em Hebreus 2:13, eu porei nele a minha confiança, e ainda, eis aqui, eu e os filhos que o Senhor me deu. Que bênção será quando Jesus voltar e a gente poder dizer, ter essa consciência de que os filhos não nos pertencem. São bênçãos que Deus confiou a nós, para que nós cuidemos dele. E Deus espera que ao final nós possamos devolver a eles. Herança do Senhor são os filhos, e o fruto do seu ventre, seu galardão. Salmo 127, verso 3, olha que benção. Eu gosto muito do Salmo 127, verso 1, e com isso eu quero concluir, porque já são meio-dia. O que diz no Salmo 127, verso 1? Se o Senhor não edificar a sua casa, em vão trabalham os que edificam. A irmã que me convidou, ela disse que quarta-feira estará pregando, e o tema será referente ao culto da família. Isso é algo muito interessante também, irmãos. Antes de vir para cá, cedinho, 6 horas, a hora que a minha filha estava saindo, ela foi no nosso quarto se despedir, e eu disse, filha, vamos orar. E eu disse essas palavras, Senhor, está chovendo, essa estrada é perigosa. Aqui está o meu tesouro, o bem mais precioso que o Senhor me deu, a minha filha. E ela está indo trabalhar para o Senhor. Ela está indo para tocar, junto com os desbravadores, vai pegar esse ônibus. Guarda, proteja, leve em paz e segurança. Orei, beijei, abracei e disse, vai com Deus. Feliz da vida, por quê? Porque ela estava indo fazer a obra de Deus. Então, se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Voltando e concluindo, quando o Senhor Jesus disse, não passará essa geração sem que tudo se cumpra, se você for ver, irmãos, você vai ver na sequência, só falta um sinal para Jesus voltar, e este evangelho do reino será pregado a toda nação, em testemunho a todas as gentes, então virá o fim. É o único sinal que falta, Mateus 24:14. Eu louvo a Deus porque ganho para fazer isso, pregar o evangelho. Trabalhamos na Novo Tempo já há 11 anos. Trabalho com o pastor Ivan Saraiva, ajudo na produção dos programas da Voz da Profecia, e está escrito. E tenho histórias maravilhosas. Histórias maravilhosas. Uma delas que eu achei bonita, que está sendo filmada, em breve vai virar um daqueles testemunhos que a gente passa no Anjos. Um gari, ele queria muito comprar um computador. E ele conseguiu comprar um computador. E a coisa que ele mais queria agora era um DVD para passar no seu computador. Só que ele tinha gasto todo o dinheiro dele na compra do computador, lá nas Casas Bahia. Aí o que ele fez? Um dia, pegando um saco de lixo,
ele viu que tinha um DVD dentro do lixo. E aí ele pegou. Ele falou, que legal, é um DVD. E ele pegou aquele DVD. E era um DVD do Luiz Gonçalves. E ele pegou e colocou. E era o único DVD que ele tinha. Por isso ele ouviu um monte de vezes. Está frequentando a nossa igreja ali da cidade de Salvador, em Jacareí. Então veja que maravilha, né? Precisamos pregar o evangelho, porque, irmãos, vocês fazem ideia de como será a situação do mundo para nossos filhos e nossos netos, se o Senhor não voltar, se demorar muito? A palavra de Deus nos diz que o Senhor não retarda a sua promessa, é verdade. Mas nós, o fato de trabalharmos tem várias consequências, eu diria assim, vantagens. Suponhamos que eu estou no dentista, eu e você vai ser atendido logo depois de mim. E eu estou ali olhando no relógio, e ele está assim, com a Bíblia ou um outro livro lendo. O tempo vai passar aparentemente mais rápido para ele, porque ele está envolvido. A mente dele. Você já parou para perceber que quando você está no dentista e você pega uma matéria e você lê alguma coisa interessante, o dentista te chama exatamente no momento que a matéria estava boa? Então Jesus falou, estejais ocupado até que eu venha. Por quê? Irmãos, quem não trabalha, dá trabalho e atrapalha. Por isso quero parabenizar os nossos irmãos aqui que cuidam dos aventureiros. Cuidam do bem mais precioso que nós temos, nossos filhos. Dando atividades, despertando neles o senso de querer participar das coisas de Deus. Que Deus abençoe a todos vocês. De maneira especial, veja que coisa. Só volta aqui, por gentileza. Quero concluir com esse pensamento aqui. E dizer aos pais, se porventura, aqui, você tem um filho, uma filha, que de repente você fala, nossa, eu falhei, eu não fazia culto. Tinha desbravadores e ele não quis saber, e eu não forcei, não levei nos aventureiros. Irmãos, Deus é um Deus maravilhoso. Ore. Coloque os filhos que você tem, mesmo que tenham se afastado dos caminhos do Senhor. Ore. Porque veja que coisa maravilhosa que encontramos aqui. Quando se assentar o juízo e os livros forem abertos, quando o bem-estar do grande juiz for pronunciado e a coroa de glória imortal colocada na fronte do vencedor, muitos erguerão estas coroas à vista do universo reunido e indicando sua mãe dirão, ela me fez tudo quanto sou mediante a graça de Deus. Seus ensinos, suas orações são abençoados quanto a minha salvação eterna. Ore por seus filhos. Com certeza o Senhor vai fazer uma obra na vida deles. Eu tenho certeza absoluta que o fato de minha mãe ser uma mulher de oração é muito importante na minha vida e na vida dos meus irmãos. Todos os 4 ativos. Obreiro assalariado sou eu. Mas eu tenho um irmão que trabalha muito para Jesus. Ele é barbeiro, corta cabelos. Mas é um tremendo evangelista. Tem uma irmã que é enfermeira, muito assim dedicada nas coisas de Deus. E tem um irmão que é músico, mas também envolvido com as coisas de Deus. E com certeza tudo isso, fomos tentados também pelo mundo. Irmãos, eu era de uma igreja muito pequena, a minha igreja não tinha essas facilidades de hoje. Eu nunca frequentei uma escola adventista, eu nunca participei de um clube de desbravadores. De aventureiros, então, nem pensar. Mas com certeza, eu tenho certeza, se eu tivesse frequentado,
a ação também teria sido benéfica. Eu digo isso para, de repente, você que, né, por alguma circunstância, meu filho não fez parte. Joelho no chão. E é isso que eu quero dizer aqui, olha. Joelho no chão, a Bíblia na mão e os olhos no céu. Por quê? Porque muito em breve Jesus vai voltar. E diga isso comigo. Escolham hoje a quem irei servir, porém eu e minha casa serviremos ao Senhor. Que Deus abençoe a você. No final quero orar por você e por sua família. Por você, seus filhos, se porventura estão aqui, ou os que estão longe também. Que Deus abençoe a todos, em nome do Senhor Jesus. Amém.